Porque os filmes mudaram também. Porque a dublagem antigamente, tem uma coisa que eu sempre falei em entrevistas, as pessoas querem me matar, que tinha o que eu chamo de dublaguês, né? Sim. Que é um idioma que só se fala na dublagem. Sim. Né? São frases, só se fala em dublagem e tal. E antigamente era assim porque os filmes eram falados de uma forma diferente. Exato. Né? E veio a galera do rádio teatro, os pioneiros da dublagem, era o pessoal do rádio. Do rádio. E no rádio tinha uma lei não escrita, vamos dizer assim. Porque o rádio ele ajudou muito a ensinar o brasileiro a falar. Sim. Porque o brasileiro sempre foi um povo muito humilde, com um percentual de analfabetismo enorme. E culturalmente muito, né? Limitado mesmo. Com dificuldade. E as novelas de rádio, os programas de rádio ajudaram muito o brasileiro a falar de uma forma melhor. Então tinha esse esmero de ter que se falar tudo certo. Então tem essa coisa do deixe-o. Eu ainda peguei isso. Sim, eu também Fazendo peguei. um cara de rua, um malandro. Não, você não pode falar deixa ele em paz, tem que ser deixe-o em paz, porque você tem que falar o português correto. Mas esse cara não fala português correto. Exato. Né? A gente não podia falar nada com relação à droga ou não podia. Palavrão. Nada. Você não podia falar a palavra droga. Exato. Era contrabando de quê, exatamente? Droga. Né? Tráfico é uma coisa, contrabando é outra. Não podia falar tráfico, né? Não, e mesmo essa preciosidade de se falar, né, de uma forma... Eu acho que a dublagem ela soltou muito, né? E acho que com a própria renovação do elenco também, né? Que aí saiu esse pessoal. Historicamente, a primeira geração é bem característica de rádio. Não, a interpretação é radiofônica. E é a galera que veio, falou, vamos fazer dublagem? Vai ter dublagem? Então chamar o pessoal do rádio. Do rádio, porque é o pessoal que sabe interpretar com a voz. Com a voz, e que não se mexia. Exatamente. Para não sair no microfone. Exatamente. Mas a tradução de muitos termos vinha da década de 30, cara. Sim. Por causa do rádio. Daí essa coisa do tira... chamar o policial de tira, era um negócio da década de 30. Que se chamava assim. Se chamava assim. Sabe por quê, né? Porque era na ombreira do policial tinha aquelas tirazinhas que era a patente, né? Você ia numa delegacia, o lugar onde descansava o policial era chamado de tiragem, estava lá na porta. Exatamente, porque tira, então chamava de tira. Mas só quem chamava de tira... era policial, X9 e bandido, porque era um jargão do meio. Sim. Né? Aí se manteve isso, né? Aí, no final dos anos 60, início dos 70, que ali por 72, as novelas estavam fazendo sucesso com uma interpretação menos radiofônica, menos Glória Magadã. Sim. E mais Dias Gomes, né, e tal. E ali começou a entrar alguns profissionais que trouxeram o naturalismo para a interpretação. Sim. Que foi a época do Da Mata, entendeu? Juraciara, André Filho. E entrou também alguns locutores com vozes poderosas, como Márcio Seixas e tal e coisa. Mas aí a interpretação da dublagem foi acompanhando a variação da interpretação de televisão. Sim. Porque a televisão passou a ser... E os próprios filmes também foram mudando, né? Foram. Você vê um filme dos anos 50, anos 40, eles falavam de um jeito meio assim, né? Vai fazer uma comédia chamada Screwball da década de 30, 40, com Cary Grant e Katharine Hepburn fazendo... É rápido pra cacete. Falava de um jeito meio assim, né? Era um jeito americano de falar, falava de um jeito meio assim, imagina. Né? Imagina a gente dublando isso em português. Pois é. Então tinha que adaptar e reduzir e acabava tendo o dublês, né? Dublaguês. Dublaguês. Que é uma língua que é aí ao longo que frases que só se dizem em um filme dublado. Exato. Né? Agora, a partir da década de 90, que aí já estava em metade da década de 90, já estava na 4ª geração de profissionais que entraram, aí a coisa começou a ficar mais naturalista mesmo. A própria dublagem de São Paulo, porque a dublagem de São Paulo ainda era mais careta ainda, porque era a galera do rádio teatro de São Paulo. Sim. Então era uma coisa, o Garcia Neto era aquela verdade que tinha aqueles verbos, né? E tal. E era mais quadradona, né? A dublagem, mesmo nos anos 80 de São Paulo, era muito mais quadrada. E renovou, cara. Agora a dublagem de São Paulo dessa época da IC, por exemplo,
E é uma frase que eu digo para todo mundo, que é o seguinte: na dublagem não inventa mais nada. Os pioneiros já inventaram tudo. Tem dois camaradas naquela época, irmãos, Olney e Older. Olney Casarré. Caraca, Eram bicho, foda. aquilo ali foi uma grande revolução Eles são para foda. os atores que faziam animação. Porque o que eles fizeram numa dificuldade tremenda como era a tecnologia naquela época. Olney Casarré fazia o corintiano na escolinha. Isso. Aquele ruivo, que ele era foda. Muito, muito. Dublava o Pica-Pau, né? E cara, eu vi coisas sensacionais dele. Mas na parte assim de quando tinha filmes mais de gangue e tal, era uma coisa mais quadradona. Muito quadrada. Exatamente. Então, e na BKS também tinha um som horroroso, né, cara? Eu lembro que, e falo isso sem o menor problema, Tubarão, por exemplo, filmaço do Spielberg, os caras em pleno oceano. Aqui! Pega que tu via que era gravado numa sala, né? Sim. Parecia que o cara tava num container de metal, né? Joga a corda! Joga a corda aqui! Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a gente passou por várias modificações, né? Sim. Na dublagem tecnológica, isso é um privilégio muito grande. Isso é um privilégio muito grande. É como outro dia eu disse para o Márcio, já tem anos, que eu disse para o Márcio Simões que a gente, na dublagem, a gente está sempre se modificando por causa de tecnologia. E ela vai mudando por causa de tecnologia. A gente está sempre numa enorme fase de transição. Sim. Né? Desde a década de 70, a gente está sempre numa fase enorme de transição. Que fica durante um tempo, né? Daqui a pouco, bum, muda, né? Muda. E a gente tem que se adaptar. Quem não se adapta, para de trabalhar ou não é mais chamado e tal, e a gente tem que se adaptar. O da Mata e o André foram pessoas que vieram do rádio e que até então trabalhavam daquela forma radiofônica, né? Imperiosa de interpretação, Sim. mas foram se adaptando. Foram se adaptando e entraram na coisa mais naturalista. O da Mata, ele foi ator mirim na Rádio Nacional, cara. Olha só. Ator mirim. Grande figura. Tem o que tem de ator mirim na dublagem também, né? É verdade. O Nelson Machado foi ator mirim. Foi. O Celton, né? O Celton. Eu cheguei a trabalhar humildemente com algumas coisas com o Celton e eu ficava assim maravilhado. Que o filho da mãe... O Celton era foda. Filha da mãe, dublava até de costa o filho da mãe. E criança, ele era muito prodígio. Na dublagem, ele era... Nossa! Muito prodígio mesmo. Agora, vem cá, você prefere assistir dublado ou no original? Olha, eu não tenho esse problema, não. Eu assisto tanto no original quanto dublado, mas lá em casa a gente tem um sério problema que já foi resolvido, que é o seguinte: minha mulher foi tradutora de legendagem aqui em São Paulo durante muitos anos, e de dublagem também. Sim. E ela, quando a gente assiste o filme legendado, ela detesta, porque ela fica o tempo todo trabalhando. Ela fica, nossa, mas por que isso? O meu caso quando eu vejo filme dublado. E é a mesma coisa comigo. Ela prefere ver o filme dublado e enquanto a gente está vendo, eu fico assim, nossa, mas que escolha foi essa? Você vê dirigindo, né? Que de voz essa porra. Você vê dirigindo, né? Exato. Eu não costumo falar de trabalho de colegas, porque eu acho que, eticamente, eu, como dublador, não devo fazer críticas a trabalho de colegas. Às vezes eu faço um comentário quando me pedem, alguém com intimidade, tudo, aí a gente fala. Agora, quando eu era diretor, eu falava, porque faz parte da profissão, né? Lógico. Você tem que saber, tem que conhecer o desenvolvimento dos colegas para poder escalar. E, bicho, você quando passa a trabalhar em dublagem, você não perde essa coisa. Porque você fica assistindo um filme dublado, você fica criticando. Você fica trabalhando. Você não tem como você se abstrair ali, né? Se distanciar, né? A Priscila, minha mulher, falando assim, amor, eu pensei que você tivesse com algum problema de doença e tal. Eu falei, por quê? Porque quando você vê o filme, você fica acompanhando com a boca em determinados momentos. Sei. Aí eu faço isso? Ela faz. Fica uma coisa muito esquisita, cara, muito estranha. Imagina. E a gente faz isso sem perceber.
Lógico. É uma coisa automática. É. É por isso que eu não faço... Eu vejo o filme, mas eu tenho que me conformar de que tem filme que eu vou trabalhar mesmo. É lógico, pô. Eu prefiro ver legendado por 2 motivos. Assim, primeiro que, como eu vim da época, como você também, que gravava todo mundo junto, você ficava o dia inteiro dentro do estúdio ouvindo aquelas vozes. Aí você quer chegar em casa para relaxar, ver um filme, você não quer ouvir aquelas vozes. Sim. E é um jeito também de se falar que a dublagem, ela, por mais natural que seja, tem um jeito, né? Exatamente. De se falar. Então, eu quero ver o De Niro, eu quero ouvir a voz do Robert De Niro, pô. Isso não diminui a dublagem de forma nenhuma. Não. Sacou? Não, porque tem muita gente que pensa assim, mas não diz, não, eu só vejo dublado, porque o profissional da dublagem, né? Não tem problema nenhum dizer isso. Eu também não. Quando eu era diretor, entendeu? O pessoal perguntava assim, você para se distrair não vê filme nenhum, não, né? Eu falei, claro que não, eu passo o dia inteiro falando, interpretando, por que eu vou ver filme dublado? Pois é. E eu ainda tenho um outro caso que é mais ou menos semelhante da tua mulher, que a minha mulher foi criada nos Estados Unidos. Então a dublagem não faz parte da cultura dela. Sim. Entendeu? Então ela acha muito estranho o filme dublado. Porque ela cresceu assistindo o filme em inglês, sem ter legenda, sem nada, né? E ela vê sem legenda, sem nada. Ela ouve o inglês como se fosse português pra gente. Minha mulher também, a mesma coisa. Exatamente. Então ela acha muito estranho filme dublado, sabe? Que aquela boca que mexe bem o sincronismo mesmo, mas às vezes não é. Não tem... Você botar um idioma completamente diferente do idioma original, pensa assim, um movimento labial que assim, não tem nada a ver com aquele idioma que você está falando. Help. Tem coisa pior do que help? Não. Help. Socorro. Não encaixa. Não tem como encaixar. E você vai mudar? Nos filmes antigos você vê acuda. Acuda. Porque... E mesmo assim não dá. Mesmo assim não dá, cara. Lab. Laboratório, é 1 sílaba contra 5. E quando o cliente quer que você fale laboratório em lab? Outra coisa, Exército dos Estados Unidos. Todos os generais dos exércitos dos Estados Unidos. US Army, né? US Army. Exército dos Estados Unidos. Não dá. Não dá. Aliás, tem uma história boa, tinha um grande dublador aqui de São Paulo, não vou dizer quem é por questões éticas. Sim. Que ele tinha um probleminha com bebida, né? E aí ele saía da IC, acabava o trabalho, ele ia para um barzinho ali na esquina e enchia a cara. E aí ele já estava lá, há umas 2 ou 3 horas lá, e ficou faltando uma fala dele. E tinha que entregar o filme naquela noite, não tinha como. Aí correram lá e falaram, volta aqui para que a gente tem que refazer. Tem uma falinha para você fazer. Ele chegou lá, o filme impecável, que ele era primeiro time, mas uma fala no filme ficou assim: Presidente dos Estados Unidos. Uma falinha. Mas quem viu deve falar, que isso? Mas aí passou, porque continuou, né? Deu aquele, tipo... O que aconteceu com a fita? Cara, tem muitas histórias sensacionais, né, cara, né? A gente... Eu sugeriria você, numa oportunidade próxima, você reunir uma turma num local, entendeu? E a gente ficar trocando ideia, falando bobagem e tal. Vamos fazer aqui a gente faz um programa, chama Mais Dois. Exato. E para ficar contando essas histórias. Porque cada um, com certeza, tem coisas variadas. Vai ter uma história dessa para contar. Né? Eu gosto disso. A gente não tem muito contato ultimamente, né? Porque... É verdade, não acabou. O contato acabou. Então... O contato acabou.